Graças a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim: tenha muita calma nessa alma. Pode sentar, por favor. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Versículo 1. Aleluia. Marcos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: dias depois, Jesus de novo em Cafarnaum. Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Hoje ele está aqui, amém? A sua presença está forte nesse lugar. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. A palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Lá em Mateus 9:2 diz assim: filho, tem ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Isso eles não reconheciam que Jesus era Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito uma testificação, que eles assim razoavam, disse-lhe: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todo e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. O desânimo, ele é considerado hoje uma doença. E essa doença, tem sido um instrumento de Satanás para prender muitas pessoas, milhares de pessoas. Esses dias eu tive a ousadia de ligar para algumas pessoas que há tempo a gente não via na igreja. E uma delas disse: olha, depois que começou a pandemia, eu não fui mais na igreja. Um desânimo total. Só que a pessoa não desanima para comer, não desanima para jantar, para tomar um café, para passear, para comer um churrasco. Isso aí não tem desânimo. Mas quando a coisa se refere à igreja, a buscar a Deus, é claro que essa doença vai te oprimir. Porque Satanás usa isso como uma ferramenta, como uma fonte para te desanimar. Foi comprovado que nesses 3 anos de pandemia,
o número de pessoas desanimadas aumentou bastante. O número de pessoas deprimidas aumentou muito. Pessoas que eram firmes, e muitas delas desanimaram, ficaram pelo caminho, desistiram, desanimaram. Isso é uma arma, isso é uma ferramenta que o inimigo tem usado, desânimo. Quando a gente olha para a vida de Elias, o profeta Elias, eu gosto muito do Elias. Elias, ele foi desafiado pelos profetas de Baal e por uma mulher chamada Jezabel. Eu acho interessante que Acabe chega diante dele e chama ele de procurador, como é que chama a palavra correta? Fugiu da boca. Perturbador. Você é um perturbador de Israel, Elias. Elias disse: não, eu não, você sim, Acabe. E ele disse, quando orar para que não chovesse, ele falou: cujo Deus a presença estou. Lá em Reis 17, um profeta que andava com Deus, caminhava com Deus. Ele faz um desafio, e o desafio vocês conhecem muito bem a história. Ele desafia os profetas, ele vai para o monte, não é? E lá ele desafia os profetas, manda fazer lá os holocaustos, manda jogar água, e depois ele desafia os profetas, aquele grupo de pessoas, a clamar o Deus Baal. E eles chamam por Baal. Elias desafia eles: não, acho que ele está viajando, eu acho que ele está de férias, está dormindo. E passa um tempo, começaram a se cortar e nada aconteceu. Eu acho, no meu entender, que os demônios tinham essa autoridade, tinham poder de descer fogo do céu e colocar fogo naquele holocausto. Mas lá tinha um homem de Deus chamado Elias, não é? O fogo estranho não vem, mas o fogo de Deus desce. Aonde você está, a coisa precisa ser diferente, precisa mudar. Você é homem, você é a mulher de Deus naquele lugar. E ele faz aquele desafio, e vocês conhecem a história. O fogo desceu, consumiu o holocausto. E se fosse hoje, não é? Se eu fosse o Elias, eu ia pedir para os 450 profetas, mais os outros 400, coloca a mão no coração e aceita Jesus como Salvador da sua vida, que a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Não, a Bíblia diz que ele mandou matar todo mundo. Igual diz os nordestinos, era um cabra retado, Elias. Mas aí depois, ele acalma, as coisas mudam um pouquinho, acalma. A Jezabel vem lá, confronta ele: olha, ainda hoje, eu ainda vou te matar e tal. E o que acontece com Elias, o homem que fez descer fogo do céu, o homem que fez tantas coisas? Para onde ele vai? Com medo da Jezabel. Ele vai para uma caverna, ele fica lá desanimado, né? Mas aí o Senhor vai lá e fala: o que você está fazendo aí, Elias? Não é? Ele pede a morte, desânimo depois de uma grande batalha, depois de uma grande guerra. E não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes nós vencemos batalhas, vencemos lutas, não é? Elas não estão isentas de não vir. Nós estamos sujeitos, né, às lutas. O que nasce de novo é nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso físico ainda está sujeito às coisas exteriores dessa terra. Jesus disse: eu digo essas coisas para que vocês tenham ânimo. Em mim vocês terão paz, no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então nós podemos vencer os obstáculos, podemos vencer as lutas, certamente.
E essa doença, ela está propensa a não escolher ninguém. Eu já tive desânimo. Eu já cheguei em momento na minha vida que deu vontade de chutar o balde, no ditado popular. Já teve tempo de eu chegar no sofá e falar para a esposa: hoje eu não vou para o culto. Por que não, amor? Não vou. Por causa disso, por causa daquilo. E começou a colocar a culpa em alguém, começou a arrumar uma desculpite, né? Como se diz aí no popular. Eu já tive esses momentos, certamente já tive. Quem aqui disse, quem falar aqui que nunca teve um desânimo num tempo, um momento na vida, quero orar por você no final do culto. O desânimo, ele paralisa a vida das pessoas. Ele deixa a pessoa paralítica. E uma das coisas que Deus tem, uma das qualidades, uma das coisas boas de Deus, é que Ele sempre vai nos animar. Eu gosto demais de Josué. Josué foi um discípulo de Moisés, um homem que estava sempre em evidência, sempre ao lado de Moisés, em todo o deserto, ele estava ali. A Bíblia diz que nos momentos de guerra, nos momentos que Moisés reuniu o povo, a Bíblia diz que Josué estava no templo, na tenda, orando, buscando a Deus. E aí Josué, certamente o substituto de Moisés morre, vários dias ele celebrando a morte de Moisés, mas aí Deus chega para Josué e fala: Josué, o meu filho Moisés morreu, chega de velório, tem de bom ânimo, ser forte e corajoso, eu te farei você conquistar a terra, leva esse povo, passa o Jordão. Mas Deus se encarregou de animar o Josué, dá um ânimo para ele. Jonas, Deus manda Jonas para Nínive, ele recusa, compra uma passagem para o fundo do mar, não para o navio, porque o propósito de Deus era Nínive, mas foi uma passagem não muito bem-vinda. E quem desobedece, você sabe que vai descer mesmo, não tem como. Jonas primeiro desceu no navio, depois desceu lá no porão, e depois desceu lá na boca do peixe. Só desceu, porque ele não obedeceu à voz de Deus, não foi obediente. Quem desobedece só vai descer. Vocês conhecem a história? Deus faz, o povo descobre que ele era o problema, e ele pergunta: quem é o seu Deus? A que Deus você serve? Ele falou: eu sirvo o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, eu sirvo o Deus dos deuses. Então clama a ele. E Deus vai lá, o Jonas está lá dentro do peixe, e num certo momento de consciência ele ora, não sei se de joelho, se sentado, de deitado, mas não sei, eu sei que ele orou. A Bíblia diz que o peixe o jogou lá em Nínive, ele cai em si, prega lá na cidade. O objetivo era conquistar 120.000 pessoas, mas o que ele faz? Ele vai para debaixo de uma árvore, desistindo, desanimado, não é? Perde a morte, mas Deus dá uma motivação a ele, tem de ânimo, não é? Vamos lá trabalhar, vamos fazer a obra.
uma das especialidades de Deus é dar ânimo, dar força. E Deus é o Deus que cura o desânimo. Aqui nesse texto, a gente olha para esse texto e vê esse homem há algum tempo, certamente na sua casa, lá em casa, casa dele. Eu creio, eu quero entender que esse homem estava muito desanimado. Ele estava com um problema, paralítico há um bom tempo, mas é interessante que ele tinha amigos. Olha, e no momento de desânimo, eu quero te dar um conselho. Você procure amigos. Não se isole. Não desista. Não importa a circunstância, não importa o vento que sopra sobre a sua vida, não importa qual é a causa que está te causando o desânimo, procure pessoas. Esse homem, ele está lá paralítico, certamente desanimado, mas ele chega lá com quatro amigos, e eu imagino que aqueles 4 amigos tentaram animá-lo para ir até aonde Jesus estava. E eu quero dizer que você precisa, quando está desanimado, ir aonde Jesus está. Todas as quarta-feiras ele está em uma célula, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está na quinta-feira aqui. Você precisa descobrir aonde Jesus está. Ele está aqui nessa noite. Ele vai estar domingo de manhã, domingo à noite, ele vai estar aqui. Ele pode estar com você enquanto você dorme, porque ele não dorme, o guarda de Israel. O Deus dos céus e da terra não dorme. Ele não tosqueneja. E eu creio que eles convenceram aquele homem e o pegaram, o levaram, porque a Bíblia diz que eles descobriram que Jesus estava em casa. E aí eles pegam esse homem, leva à presença de Jesus. E eles chegaram na casa, a casa estava cheia, porque Jesus pregava a palavra de Deus. E o Evangelho é um conjunto de verdade que salva e liberta o homem. Eu servi a religião tradicional por 32 anos. Eu padeci, eu sofri, porque não conhecia a verdade. João 8,32, Jesus disse: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 ele diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livre. E eles chegam naquela casa, a casa está cheia, Jesus está anunciando o Evangelho, a casa cheia, eles chegam lá, não sei se eles levaram escada, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, mas ele chega na casa, eu creio que aquele paralítico olhou para aqueles 4 amigos e disse: como que vocês vão fazer? Ó, a porta está cheia de gente, como que vocês vão me conduzir até lá? Mas eles foram criativos. Seja criativo nos momentos de desânimo, seja criativo nos momentos de lutas, seja criativo. Deus é um Deus criativo, Ele sempre vai te dar um escape, Ele vai sempre te dar uma saída. A Bíblia diz que Deus não permite aquilo que nós não podemos suportar. Então eles convencem aquele homem. Alguém deve ter procurado ali uma escada, falou: vamos pegar uma escada. Aí subiram até a laje, ou aquela casa certamente era coberta por tauba, talvez coberto com barro, não sei se tinha concreto naquela época, talvez coberta com barro, mas eles subiram. Agora imagina para subir uma cama com uma pessoa, como eles fizeram para subir essa escada? Deve ter procurado alguma corda, alguma coisa assim.
Mas é interessante que eles sobem, eles abrem o telhado. Isso é tão interessante, porque nós precisamos, na igreja de hoje, ter arrombador de telhado. Só uns falou amém. Precisamos subir, precisamos arrombar o telhado e ir até onde Jesus está. Não importa a circunstância, não importa a tua luta. E aí eles abrem, eles descem exatamente aonde Jesus está. Só a presença de Jesus já podia fazer aquele homem ficar de pé e andar. Mas Jesus deu uma palavra para ele: tende ânimo. Jesus podia ter falado: os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Não, primeiro ele disse: tende ânimo. Você já conversou com uma pessoa sem ânimo? Nada presta para ela, nada está bom para ela. Quando você estiver desanimado, eu quero te mostrar, te dar um segredo. Ligue pelo menos para 3 pessoas. Pergunte para ela como ela está. Anime ela, dê uma palavra de ânimo para ela. Então Jesus chega, tende ânimo. Primeira coisa que Jesus falou para ele foi: tende ânimo. Jesus cura o desanimado. A mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem bem a história. Aquela mulher, ela já tinha ido em vários médicos. A Bíblia diz que ela sofria há 12 anos. Certamente ela já estava anêmica. Ela estava com fluxo de sangue. Não tinha cura, não tinha mais jeito. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Alguém pregou para ela. Alguém anunciou o evangelho para ela. Alguém falou que Jesus estava andando naquela região, naquelas regiões. Mas aí ela diz assim, ela prega para ela mesmo. Eu creio que ela se levantou, falou para ela mesma: tende ânimo, levanta, vamos até onde Jesus está. Porque muitas vezes eu falo para mim mesmo. Esse dia veio uns pensamentos ruins na minha mente, eu pus a mão na cabeça, falei: pensamentos ruins, vocês não me pertencem. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Jesus. A minha mente é um depósito da palavra de Deus, não é para o teu lixo, Satanás. Falo para mim mesmo: Zezé, tende ânimo. Ela foi, e ela disse assim: eu vou até lá, e eu não preciso que ele toque em mim. Basta que eu toque em sua veste, e eu ficarei curada. Então ela entra na multidão, e ela toca em Jesus, e Jesus diz assim para ela: mulher, tende bom ânimo. Primeira coisa que ele disse para ela: tende bom ânimo. Te anima. Sai dessa situação. Te levanta. Vai ler Bíblia. Vai para a igreja. Chama alguém para te ajudar, para orar com você. Não é? Tende bom ânimo. Esses dias eu estava pensando sobre como aquecer uma pessoa. Aí veio aquele texto que fala, provérbio, quando a lenha, se o fogo não acabar, esqueci o texto, se acaba a lenha, o fogo apaga. Fiquei pensando, se acaba a lenha, o fogo apaga. Falei: eu sou uma lenha. Eu sou uma lenha. Jô, você é outra lenha. Marcelo é outra lenha. Você é outra lenha. Vamos nos juntar. Vamos, pega fogo, vamos esquentar. Deixa o desânimo para trás. Para de olhar para trás.
quem olha para trás não avança para o futuro. E aquela mulher, Jesus fala, tem de bom ânimo. Ele diz, chama ela de filha, ele fala, filha, você está curada e vai em paz. 3 coisas importantes que nós precisamos ter. Aquela mulher não era filha, não fazia parte da família de Deus. Ele diz, você está curada e vai em paz. Ela não tinha paz. E para fechar, queridos, o tempo já foi. Atos 16, versículo 24. Atos 16, 24. Eu vou aqui, ó. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu acho interessante aqui que, pela circunstância de Paulo e Silas estar preso, humanamente falando, fisicamente falando, era para eles estar desanimados. Eles estavam pregando o evangelho, a palavra de Deus. Mas por causa da palavra, eles foram presos e apanharam, levaram chicotada, certamente sangrou muito. E eles estavam ali, e não estava sozinho, tinha mais pessoas que estavam testemunhando aquilo que eles conversavam. O que Paulo e Silas conversavam entre si? Nós pregamos a palavra, apanhamos, estamos aqui. Era para ele estar triste, desanimado, desapontado, até revoltado com Deus, por pregar a palavra. Mas a Bíblia diz que não, que eles cantavam louvores. Então, não fique desanimado. Deus cura o teu desânimo. Coloque louvor, adore o Senhor, coloque o foninho de ouvido, coloque o louvor, coloque a Bíblia, ouça, tende ânimo, tende força. E a Bíblia diz que veio aquele terremoto, sacudiu ali a cadeia. E a Bíblia aqui diz que a cadeia de todos, não foi de Paulo e Silas, foi de todos que estavam lá, soltou as cadeias. Quando há louvor, as cadeias caem. Quando há louvor, a coisa muda. Quando há louvor, o terremoto vem. Você precisa de um terremoto. Chega de desânimo. Eu desafiar você nessa noite. Amanhã é sexta, ainda dá tempo. Você sabe que tem alguém que já passou por aqui e está parado, que está desanimado? Vá pessoalmente, leva um bolo para ele. Faça um bolinho ou compre prontinho. Pega lá um refrigerante e vai na casa dessa pessoa. Fala, olha, eu vim te dar um abraço. Eu sei que você está um tempo sem ir na igreja. Eu venho te dar um abraço. Vamos comer um bolinho junto, vamos orar junto. Eu venho junto com você para te animar. Hoje eu sou um carvão, você é outro. Você é uma lenha, você é a outra. Junta a família e vamos nos animar.
expulsa o demônio do desânimo na vida dessa pessoa, dessa família. Viu? Aí passou alguns dias, aquela família que eu liguei, eu estava num sábado no culto, e eu vi ela entrando, a esposa. Eu fui até lá e eu dei um garro nela, pedi licença, falei, deixa eu te abraçar. Eu abracei ela é grandona, abracei e falei, mas que bom em te ver aqui. Ela falou, Zezé, depois da pandemia é a primeira vez que eu venho no culto. Aquilo me animou. E eu fiz isso com outras pessoas. Eu liguei acho que com umas 5, 6 pessoas durante aquela semana. Falei, olha, aqui está o meu ombro. Precisa ir, eu vou aí na tua casa. Liguei, conversei. Nós temos uma família que eu e a Jo participamos muito com eles. Eles eram muito religiosos da igreja tradicional, muito apegado às imagens, os ídolos. E esse homem é caminhoneiro, e ele teve um acidente, e ele perdeu uma das mãos, e depois o bombeiro pegou a mão, levou para o hospital e enxertou, e graças a Deus voltou a ter movimento. E a gente soube disso, e alguém já estava pregando a palavra, a gente soube disso. Aí veio a nosso coração, passei no mercado, eu comprei um frango gelado, levei na casa deles no domingo de manhã, acho que umas 10, 11 horas da manhã. Mas foi uma alegria tão grande, não sei se foi por receber ou por ter ganhado o frango. Aí guardou o frango lá, não olhei para a geladeira. Conversamos, oramos, pregamos a palavra. Essa família toda foi para a igreja depois. E ele falou, Zezé, para mim desapegar do meu ídolo, porque quando eu perdi a mão, eu fiz uma promessa para essa imagem, para minha mão. Eu falei, que bom, rapaz, a sua fé, Deus foi tão bom com você. Eu não falei mal da formação religiosa dele, nem da imagem. E eles foram para a igreja. Ficaram um bom tempo conosco. E nessa pandemia, eu ia nos cultos e não via eles. Às vezes entrava, saía, às vezes eu ia de sábado, às vezes ia de domingo, não via eles. Aí me inquietou meu coração. E eu fiquei sabendo por boca de outras pessoas que ele estava paralítico não, sem movimento nas pernas. Eu peguei a Jo, nós fomos lá. E aí ele contou a história, que ele começou a ficar com problema nas pernas, parou o caminhão, era a fonte de trabalho dele, parou com o caminhão, encostou o caminhão, não pode trabalhar. O filho que trabalhava, casado, teve que sair do emprego para cuidar do pai. E a gente conversando ali, orando, e falou as dificuldades dele, que alguns irmãos estavam ajudando. E os médicos estavam tratando durante 4 anos lá em Itupeva, como fosse nervo ciático. E na verdade não era nervo ciático. Depois descobriu que a glicemia dele, a diabetes subiu muito, e estava causando problema nos nervos das pernas dele. Começamos a conversar, mas foi uma alegria, foi tão bom. Depois o medicamento dele custa em torno de 516, a caixa com 180 comprimidos. Ele procurou um especialista, pagaram a consulta dele e está se recuperando. E aí depois, conversando, orando, ele me lembrou do frango.
E ele falou, mas eu amei vocês virem aqui. Então, veja aonde nós, igreja, um soldado ferido, machucado há tanto tempo, 3 anos, sem vir na igreja. Acho que ninguém percebeu isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque tudo isso aí se chama desânimo. E Satanás usa muito bem essa área. Muitos aqui hoje já estão no culto porque são corajosos. Porque o sofá está muito melhor, não está não? Ou a cama. Muito melhor. Mas você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Aquele homem, eu acho interessante isso, que aqueles 4 homens, eles descobriram, olha, que Jesus estava em casa. Olha, ele está em casa, vamos lá. Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e terei descansos para as vossas almas. Hoje o homem domina um avião, um metrô, domina carro, domina tudo hoje. Mas ele tem uma grande dificuldade, é dominar a sua alma. Tende bom ânimo. Às vezes eu digo isso para minha alma, tende bom ânimo. Você não se esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Quem era você, minha alma? Aonde você estava, minha alma? Você era uma candidata ao inferno, mas hoje você é um candidato ao céu. Tenha de bom ânimo. Certamente você vai vencer. Amém? Vamos adorar? Vamos fazer descer o terremoto aí? Não se deixe levar pelo desânimo. Tende bom ânimo. Pega o teu leito e anda. Ah, mas eu não estou paralítico. Dê uma olhadinha para a sua alma. Como é que ela está?